Meus irmãos, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los então a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Vamos continuar nossa exposição no Evangelho de Marcos. Acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Perdoe-me o que quiseres e eu te... pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Essa respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. E ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem, esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram-no no túmulo. Vamos orar? Deus querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelo sol que brilha, obrigado pelos pássaros que cantam, obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Que o Senhor agora possa nos iluminar, nos orientar pela pregação da Tua Palavra. E que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Há um filme chamado A Bússola de Ouro. Esse filme é baseado num livro homônimo de Philip Pullman. No livro e também no filme há um pó. E toda a trama gira em torno desse pó. No filme, o pó é uma partícula elementar que vem de um mundo paralelo. O pó se liga aos adultos, mas não às crianças. E todo o filme gira em torno de uma menininha que se aventura passando por vários perigos para descobrir os segredos deste pó. Conforme ele vai se expandindo, ele vai criando força e tornando-se cada vez mais poderoso. Esse pó, meus queridos, é como o pecado. Começou com Adão e Eva e foi se espalhando e se aprofundando e está se impregnando em tudo, em pessoas, em grupos, em sociedades, em países, em poderes, em pensamentos, em sentimentos, em escolhas, em atitudes. Conforme o tempo vai passando, ele vai provocando cada vez mais estragos, assumindo formas mais poderosas e perversas. Hoje pela manhã nós vamos falar de um homem mau. Um homem mau que se levanta contra um homem bom. Um homem contaminado pelo mal, influenciado pelo mal e que agiu conforme o mal do próprio coração. Você já esteve numa situação em que teve que fazer uma coisa errada para cobrir uma outra coisa errada? Em geral, nós chantageamos pessoas porque nós queremos cobrir coisas erradas que fizemos e não queremos que elas contem. Essa passagem vai nos falar de um rei que tomou decisões erradas. E nunca mais teve paz por causa dessas decisões. Corações maus trazem maldição, mas tudo está dentro do projeto de Deus. Desde sempre, corações maus fazem coisas erradas. Das Escrituras, logo no início, em Gênesis capítulo 4, nós temos uma outra pessoa que agiu assim. Vocês se lembram? Caim matou o próprio irmão. Caim começou mal.
apresentando uma oferta fora do padrão estabelecido pelo próprio Deus. E Deus rejeita a oferta de Caim, porque ela estava fora do padrão de Deus. Caim reage de maneira mal, ele fica zangado, irado e ao mesmo tempo deprimido. A ira e depressão de Caim foram notadas por Deus. Então Deus o aconselha e diz: faz o bem, faz o que é certo e você se sentirá bem. E depois Deus o advertiu do risco de recusar e se arrepender. E Deus fala: se procederes mal, cairá em pecado mais profundo ainda. A única forma, a única segurança está em dominar o pecado, rompendo com o esquema pecaminoso que vai se desenvolvendo. E isso mediante arrependimento e mudança de comportamento. O que nós vemos então acontecer com Caim? Uma espiral descendente ampliando os problemas de Caim. Ele não ouviu a Deus, ele caiu num pecado ainda mais profundo e que culmina no assassinato do seu irmão Abel. Junção de rancor, autocomiseração que provoca um agravamento do pecado que já estava no coração de Caim. Isso acontece com Herodes, no texto que acabamos de ler. E continua acontecendo até hoje. O pecado conduz à culpa, muitas vezes à depressão, e de maneira mais pecaminosa, às vezes nós enfrentamos o pecado de forma pecaminosa, e isso nos leva a problemas mais profundos ainda, nos fazendo entrar numa espiral descendente. Como quebrar o ciclo? Fazendo o bem. Esse é o conselho que Deus dá a Caim, e esse é o conselho que ele dá para você hoje. Vemos o mesmo acontecendo aqui com Herodes, que era um rei de uma certa posição em Israel. Ele era uma marionete nas mãos do imperador romano. Um dia ficou cansado da esposa que tinha, a deixou e foi atrás de outra. Isso era errado. Isso foi denunciado por João Batista. Uma outra coisa, ele roubou a esposa do próprio irmão. Herodias era casada com Filipe, que era irmão de Herodes. João Batista não conseguiu ficar indiferente a isso. E ele denuncia o pecado de Herodes, de adultério, e também era considerado incesto. Ele era um profeta. Então esse era o papel dele. Quando Herodes é confrontado, ele se arrepende? Não. Ele joga João Batista na cadeia, entrando na espiral descendente. E sabe o que é interessante? Havia certo temor da parte de Herodes para com João Batista, por isso ele se recusava a matar João Batista. Ele sabia que João Batista era um homem santo e ele o mantém preso, mas seguro. Herodes também gostava de ouvir João. Quando ele decide matar João, ele fica triste. No fundo, ele sabia que João estava certo. A sua consciência o alertava de que aquele homem estava falando a verdade, de que era um bom homem. Ele chama então seus amigos para o aniversário. Ele quer impressionar todo mundo com o seu aniversário e ele faz aquela festa. Ele exagera no vinho. E aí vem a filha de Herodias, sua esposa, dançando. E Herodes faz uma promessa tola para sua filha. O que você quiser, eu te darei. Ela pergunta à sua mãe o que ela deveria pedir e ela fala: a cabeça de João Batista, meu grande inimigo. E o interessante é que a filha não fica chocada. E ela acrescenta mais crueldade ao fato. Ela pede não só a cabeça de João Batista, ela pede que ela seja trazida numa bandeja de prata. Pense nessa situação. Ela sabia que compraria uma briga com muitas pessoas se matasse João Batista. Mas ao mesmo tempo, a ira, a raiva de João Batista alimentavam aquela atitude. E o orgulho de Herodes não deixou Herodes voltar atrás na promessa tola que ele fez. Deixa eu te falar. Se você fez uma promessa estúpida, tola, você não precisa cumpri-la. Depois dá uma olhadinha em Levítico 6, que nos fala exatamente sobre isso. Esse é o princípio bíblico. Você não é obrigado a cumprir uma promessa que te faça pecar. O que Herodes deveria ter feito era pedir perdão por sua tolice e abrir mão daquela promessa toda que ele fez, mas o orgulho de Herodes não deixou voltar atrás. Ele quis cumprir a promessa má, mesmo contra a sua própria consciência. Então, baseado nesse texto, eu quero trabalhar com vocês alguns tópicos que eu quero retirar do próprio texto. E o primeiro deles vai nos dizer o seguinte: os seus atos maus vêm do seu coração mau. Os seus atos maus vêm do seu coração mau.
Mateus 15, versículo 19 e 20 diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pense em você se colocando em perigo em alguma situação. A prudência de Herodes, embriagada pelo vinho, estava dormindo. E com você? Você também se coloca em perigo em alguma dessas situações? Quando, por exemplo, você fica muito tempo sozinho com a sua namorada. Quando você sabe que não deve gastar, mas vai para o shopping dar uma voltinha. Quando sabe que a luxúria está no seu coração, mas fica zigue-zagueando na internet pela madrugada. Quando você está de férias e esquece das disciplinas devocionais de orar, ler as escrituras e a igreja. Seu coração continua carregando o pecado. Pense nas consequências de quando você jura algo. Quando você jura algo, quando você se casa com alguém. Quando você vai trabalhar para alguém. Quando você participa da igreja do Senhor Jesus Cristo, é aceito como membro. Quando você é ordenado oficial da igreja. Quando você batiza os seus filhos. Pensa nas consequências de quando você jura alguma coisa e não cumpre o seu juramento. Quais são as consequências disso? Uma espiral descendente, pecado atraindo pecado. O pó mau continua contaminando tudo. Seus relacionamentos, sua forma de perceber a realidade, seus pensamentos, seus sentimentos. Dá alteração em tudo que está à sua volta. Herodes faz coisas más, guiado pelo coração mal da esposa e pelo próprio coração dele. Tendemos a pensar que as pessoas podem fazer todo tipo de mal e andar por aí numa boa. Não faça como Caim. Não faça como Herodes e como algumas dessas pessoas. Não coloque a culpa dos seus pecados nas circunstâncias ou em outras pessoas. Eu sei que você tem se tornado um auto-enganador habilidoso. E como que é isso? Como é ser um auto-enganador habilidoso? Um auto-enganador não admite para si mesmo que está perturbado. E em necessidade diária de perdão e de graça. Ele confia na sua própria justiça. Ele se dedica à cansativa tarefa de se convencer de que está bem. Você fala para si próprio, eu não sou o problema. Mas se as pessoas à minha volta, o problema é o que a pessoa fez comigo. Você constrói argumentos elaborados, lógicos, para a sua própria justiça. Você age como seu próprio salvador. Constrói argumentos expiatórios para a legitimidade do que Deus claramente diz estar errado. Você nega as evidências, você defende a sua retidão e resiste à graça. Por isso as coisas vão piorando. Então está na hora de você parar. Você sabe que está numa espiral descendente, que está afundando no pecado. Está na hora de parar. Entenda, o seu pecado vem do seu coração mau, não dos contextos ou circunstâncias nos quais você está inserido. Herodes não parou e vemos no que deu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é que um coração mau não acha paz. Um coração mau não acha paz. Nós temos uma tendência a pensar no nosso coração como sendo amoral. Vamos ver o exemplo de Davi no Salmo 32, que ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Essas são as palavras de um homem que estava atormentado pelo pecado, mas que superou o peso na consciência pela confissão deste mesmo pecado. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com Herodes. Olha o versículo 14 aí. Herodes não achou que João Batista havia se ressurgido. Como chamamos isso? Consciência pesada. Herodes ainda tinha medo de João Batista. Ele estava tão paranoico que pensou que João Batista voltou dos mortos e estava pregando novamente. Como é que nós chamamos isso? Culpa. Consciência pesada. E você? Tem feito como Herodes? Tentado calar a própria consciência? Tentado calar aquilo que te alerta para o pecado?
A nossa consciência, meus queridos, é como aquela luzinha vermelha do painel do nosso carro. Quando ela acende, é sinal de perigo. Você tem que parar o carro e ver o que há de errado e consertar. Se você continuar andando com o carro, ele pifa. A sua consciência é essa luz vermelha. Quando ela acende, para, reflete, ora, veja o que está errado, confesse e se arrependa. Algumas pessoas tentam calar a consciência se entupindo de remédio para dormir. Outras bebem, outras usam drogas, outras se intoxicam de seriados, de novelas, se refugiam na leitura, no trabalho, no sexo, na pornografia e por aí vai. E a sua consciência, como ela está? Não se esqueça, assim como a consciência de Herodes não o deixou sossegado, a sua não vai te deixar. É por isso que quando você ouve mensagens que falam dos seus pecados, você se sente mal, porque você sabe que é culpado. Talvez você pense que pode manter pensamentos, palavras e ações más e viver em paz. Mas você sabe que não vai conseguir. Você precisa se arrepender. Herodes tinha algumas coisas certas, mas não a coisa certa. Ele sabia que João Batista era um homem santo e justo. Mas ele ainda assim agiu mal contra a própria consciência. E você? Será que você não faz o mesmo? Você sabe muito sobre Jesus, que ele é uma boa pessoa e que ele está certo. Mas você não está disposto a abandonar o seu pecado de estimação que você tanto ama, não é isso? O que você tem que fazer é o que Herodes deveria ter feito e não fez. Seja sincero, fale a verdade e se arrependa. Herodes continuou em sua tolice, ficou em seu pecado, que eventualmente o destruiu. Ele achava que Jesus era João Batista e que havia voltado dos mortos para perturbá-lo. Era, na verdade, a perturbação da sua própria consciência. E um coração mau, um coração que não confessa o pecado, não vai te deixar em paz. Não vai te deixar em paz. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto. O seu coração mau traz morte e destruição, mas Deus o transforma de um coração mau para um coração bom. O seu coração mau traz morte e destruição, mas Deus o transforma de um coração mau para um coração bom. Os resultados da ação de Herodes são terríveis. Um homem bom foi assassinado, porque ele disse a verdade. No entanto, Herodes foi punido. A história nos diz que Herodias levou Herodes na direção errada novamente. Ela veio novamente com outras ideias e o convenceu que ele deveria ir até Roma pedir mais poder. Mas o irmão dela, o outro Herodes, Agripa, conspirou contra o próprio Herodes. Resultado, Herodes é mandado para o exílio, ele fica paranoico e sem arrependimento, longe do seu poder e traído pelo seu próprio cunhado. Como isso se tornou em algo bom? Nós temos a tendência em pensar que certas coisas ocorrem sem a ação de Deus, como se Deus estivesse distante demais para se envolver com aquilo. Deus trabalha em todas as coisas, mesmo na morte de um homem bom. Quais foram os propósitos para os quais a morte de João serviu? Primeiro, focou na pessoa de Cristo. A partir desse fato, a atenção de Herodes é redirecionada a Jesus Cristo, levando-o até a crucificação. Segundo, os discípulos que seguiam João passam a seguir Jesus. João, na sua morte, leva os seus discípulos a Jesus Cristo. O objetivo de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Davi e de João Batista é que as pessoas se voltassem para Deus e seguissem o Messias. E com a morte de João não foi diferente. Sua morte fez Cristo brilhar. João Batista foi o que preparou o caminho para o Senhor, inclusive na sua morte. Ele morreu uma morte inocente na mão de um homem mau, prefigurando a morte do próprio Cristo, que também seria inocente, morto na mão de homens maus. Ele abriu o caminho para o Messias vir com a sua vida e com a sua morte. E o mesmo acontece com seus discípulos. Os apóstolos de Jesus, na sequência, foram inspirados por João Batista e seguem a Cristo. Sua morte foi como semente do Evangelho. A história da igreja é feita de homens justos que morrem para este mundo, mas vivem para Cristo. Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo.
e foram poderosamente influenciadores do mundo e falam para o mundo até hoje de seus túmulos. A igreja precisa de um homem, Jesus Cristo. E é pelo poder dele que ela continua em pé. Em sua vida, João apontou para Jesus Cristo. E eu pergunto, a sua vida, ela aponta para Cristo? Se você morrer hoje, a sua morte, ela vai apontar para Cristo? Então, meus queridos, o que nós vimos hoje é que corações maus e ações más trazem destruição e derrota. Você não pode ser como Herodes. Você deve confessar os seus pecados e confiar no sacrifício de Cristo na cruz. De certa forma, você é como João. Você sofre injustamente nessa vida, mas também você, de certa forma, é como Herodes, um tolo que se acha muito poderoso. Você também quer obter uma identidade por meio do seu sucesso, seja ele ministerial, seja ele financeiro, seja ele no trabalho, seja status social. Quando você vai entender que Cristo, e apenas Cristo, é que edifica a sua vida, quando isso vai ficar claro para você, e você vai viver a partir desse princípio. Sim, eu sei que isso é humilhante, porque requer que você admita que você não tem poder para mudar a sua própria realidade. Eu sei que o seu sucesso fala mais sobre você do que sobre o Senhor. E muitas vezes ele vai ser expressão ou não da sua maturidade. Será que você consegue entender que Deus te abençoa apesar de você? Será que você consegue entender que Deus te abençoa e não é por sua causa, é por causa dele próprio? E principalmente por causa do zelo que ele tem por sua igreja e o compromisso para torná-la uma igreja gloriosa? De certa forma, Herodes estava certo ao pensar que João Batista retornaria da vida. Ele vai reviver na ressurreição final. A ressurreição de Cristo garante isso a ele e a você. E hoje é o dia que você tem para se arrepender dos seus pecados e crer na ressurreição final de Cristo e a sua ressurreição. E pode ter certeza, se você se arrepender, você vai ressuscitar e viver com Ele eternamente. A hora é agora. Ele te chama agora, para que você faça o compromisso de vida e morte com Ele. Portanto, o que nós vimos no texto de hoje? Nós vimos que atos maus vêm de um coração mau. Vimos também que o seu coração mau não vai encontrar paz. E vimos que o seu coração mau traz morte e destruição, mas Deus o transforma de um coração mau para um coração bom. Eu espero que você tenha sido abençoado pela mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Fique na paz.